Este é o nosso encontro semanal através do Diálogo Espírita. Então, seja muito bem-vindo. O tema de hoje, que nós vamos abordar inicialmente, é vizinhos de religião. Quer saber o que é isso? Já já você vai saber. Depois nós teremos as nossas perguntas e respostas no quadro O Espiritismo e Você, afinal, todos nós somos espíritos, então muito a ver esse relacionamento entre pessoas espíritas e não espíritas, mas como espiritismo. E depois, ao final, a nossa frase da semana, no ar, Diálogo Espírita. Prezados amigos, prezadas amigas, nosso tema escolhido aí é vizinhos de religião. Né? Pessoalmente, eu entendo que se nós, em termos de religião, nós não podemos andar juntos, nós devemos, pelo menos, procurar andar na mesma direção. Se nós não podemos constituir propriamente os laços de uma família, que pelo menos a gente se respeite como autênticos vizinhos. Nós estamos aqui hoje com nossos companheiros Gilberto Tomasi e Robson Balaguer. Olá, amigos. E eu pergunto para vocês de cara, por que existem tantas religiões? Wilson, Robson, prezados amigos, uma questão muito pessoal minha. Né? Cada um pode ter uma forma de explicar essa situação de tantas religiões. Mas eu imagino, Wilson, amigos, Robson, que muitas pessoas não querem acreditar num Deus que exija retidão, que exija uma moral ilibada, que exija que você cumpra com as suas determinações, com as suas leis. Aí acabam inventando um Deus no qual eles acreditam, que não tenha tantas obrigações, né, a serem efetuadas durante a sua vida. Eu penso que talvez possa ser também por esse motivo. Também, mas eu acredito de outra forma. Eu acredito que a necessidade das pessoas ter uma religião, ou ainda estar dentro de um templo religioso, vai se criando. Ou seja, porque dentro de um templo existem pessoas, e as pessoas têm que se conviver. E onde é convivência pessoas, há desentendimento. Essas pessoas se desentendem, montam uma outra igreja, montam outro templo, e aí vão criando algumas facções daquela outra que já tinha, e quando vai vendo, disseminam várias religiões a partir de uma única, mas aí digamos assim. Vem ao encontro do que eu falei, criam o seu próprio Deus, então, né? Não digo o seu próprio Deus, mas eu digo assim, aquela necessidade que talvez eles acharem que dentro do templo há salvação, ou, digamos, dentro do templo eles estão protegidos por Deus, vão estar sendo salvos, então se cria essa necessidade. É óbvio que as distorções sempre vai ter, isso existe em tudo aqui. Eu pessoalmente também aqui colocando uma visão minha, né, dessa situação, entre outros fatores, eu acho que por trás disso aí está bastante a ignorância e o orgulho. Então, o que acontece? Nós, os humanos, nós temos ainda muitas deficiências. Nós muito mais ignoramos do que sabemos. E aí, o nosso orgulho faz com que a gente queira preencher a nossa ignorância através de algumas poucas verdades, muitas meias verdades e um número maior ainda de falsidades. Então, a gente acaba, como disse, preenchendo esse espaço da nossa ignorância com noções, com conceitos de Deus, do universo, da alma, ao bel prazer. Então são criações humanas e não propriamente divinas. O nosso companheiro Donha, num programa recente, ele disse o seguinte: existe o Deus que criou o homem e existe o Deus criado pelos homens à sua imagem e semelhança. Né? Um Deus pequeno, um Deus cheio de falhas, um Deus cheio de imperfeições. Esse que é o problema, é a nossa, o que é a realidade e aquilo que nós criamos em torno disso. Né? Até porque também nesse Deus criado pelas pessoas está aquele Deus que lhe dá conforme você contribui para a sua religião. E aí essa contribuição entenda como quiser. Né? Todo mundo vai atrás de um conforto, seja espiritual, né? Ou seja, às vezes até material.
E às vezes é onde que vai, digamos, desviando, né? Agora o Robson tocou num ponto importante ali, porque realmente as pessoas, elas não pensam todas iguais, né? Cada um tem, já se diz, cada cabeça é uma sentença. Então as pessoas possuem um grau de diferença, um grau de compreensão diferente. E o que acontece? Às vezes, mesmo que sinceramente elas tenham divergência com o seu líder espiritual, seu líder religioso, com o seu ministro, ou até para competir com ele, né? Ele passa a fazer outras interpretações, seja de livros considerados sagrados, como a Bíblia, o Alcorão, ou de ideias baseadas na natureza, mas ela começa a ter ideias diferentes e todas aquelas pessoas que concordam com essa visão se aglomeram. Então formam-se grupos e formam-se seitas diferentes, às vezes por pequenas diferenças de doutrina, de convicção, eles já formam uma denominação diferente. Eu li na internet, não sei se é confiável a informação, de que existe basicamente 10 religiões e 10 mil seitas só dos protestantes. Então, eu acho que deve ser isso mesmo. Aí acaba se criando deuses diferentes. Quando Deus é um só, cada tendência religiosa tem um Deus, da forma como ela acredita. Sim, e o caminho que leva a ele também é um único. Não tem outro milagre. Não adianta dizer que se você vai para essa religião ou para aquela, você vai estar salvo, vai para o inferno, coisa assim. Não, o caminho é único. Nós que desviamos esse caminho, nós, através do nosso livre-arbítrio, nós tomamos as nossas decisões. E quando nós tomamos as nossas decisões, se elas for para o lado errado, é claro, não adianta ir para a igreja, não adianta ler a Bíblia, não adianta nada disso, porque não vai ter salvação nenhuma. Não, e o que parece também, que é algo muito pessoal meu também, é que hoje estão vendendo a imagem de Deus. Vende-se a imagem de Deus. Vende de tudo que é relativo a Deus, viu? Eles vendem de tudo. É aquela história, olha, Deus só vai te dar alguma coisa se você der alguma coisa em troca para a igreja. A barganha, né? Aquela barganha. Mas para a igreja, não para Deus. Exatamente, para então, a barganha. Aí entra o materialismo em nome de Deus também. Essa é uma realidade entre algumas tendências religiosas, que não é nenhuma crítica, mas é uma realidade, acontece muito. Pois é aí que entra aquilo que eu mencionei um pouquinho antes, sobre o poder econômico, né, e o gosto pelo exercício do poder. O que acontece? Adjacente a essa situação, nós temos o problema, desculpe os nossos irmãos de outras religiões, a gente aqui não está colocando defeito, desmerecendo quem quer que seja, nós estamos apenas fazendo um comparativo, né? Não estamos enaltecendo, dizendo que o espiritismo é melhor por isso, por aquilo, apenas estamos falando fatos. E nesse fato a gente tem que concordar, admitir a seguinte situação: muitas religiões existe o profissionalismo. E para alimentar esse profissionalismo, para pagar aqueles que trabalham pelas igrejas, eles vivem disso, precisa arrecadar. Agora, se arrecado mais do que preciso, se arrecado só para isso, para outra coisa, isso não é problema da nossa competência. Mas o fato, Gilberto, é que é inegável que o poder seduz e o dinheiro também. Então tem muita gente, a religião, em nome de Deus, não é agora. A ignorância contribui, né? Porque... Mas o poder é uma coisa que vem de lá, de muito atrás, muito antes de Cristo. Mesmo as religiões politeístas, ela já, no antigo egípcio já tinha essa visão do exercício de poder de mando pelo medo, né? Colocando medo nas pessoas, dizendo, bom, eu sei e você não sabe, então você me obedeça. Não é por aí? Mais ou menos. É verdade. E pegando o gancho que você acabou de falar, Luiz, hoje existem franquias, né, de igrejas. Olha, é passado para um pastor, para quem quer que seja, olha, você vai tomar conta, mas você tem que tratar de arrecadar, como se falou. O problema não está em arrecadar. Tem cotas. Exatamente. Mas o problema não é exatamente isso, porque a igreja, como se tem que sobreviver, ela tem despesas também. É a forma como se incute aos seus seguidores a forma como deve ser arrecadado. Esse é o problema. Ignorância? Não sei. Mas, enfim, tem até, rapidinho, não sei se temos tempo, um fato ocorrido nos Estados Unidos, onde um pastor, em nome da igreja, dizendo que o seu discípulo lá estava obsidiado, estava com o demônio no corpo, fazendo trabalho, aí toca o celular da pessoa, ela vai atender, e atende o telefone celular. E o pastor fica bronqueado,
porque não era assim que devia ser feito, porque ele pega mal para a igreja. Quer dizer, então existem diversas situações. Nem existe, como falou, quando eu digo da ignorância, nós vimos agora pela internet toda uma igreja em comer grama, porque ali estaria mais próximo de Deus. Isso é um absurdo. Ou ainda, comprar um pedaço de madeira dizendo que é da cruz de Jesus. Então você veja até onde que vai. Relíquias, medalhinhas, mensagens, velas bentas. Etc. Quer dizer, são coisas materiais. Nós, espíritas, não nos iludimos, não nos apegamos a esse tipo de coisa, porque realmente o que vale para Deus e para os espíritos desencarnados, para as almas aí que mesmo, as almas chamadas penadas, é de uma boa oração, de um bom pensamento, as coisas materiais para elas, Deus não está dando a mínima se o templo é mais bonito, se é maior, se não é. Claro que precisa de um certo conforto, para os fiéis, tudo isso a gente entende, mas isso não agrada a Deus, não. Deus quer a simplicidade de Jesus. Botava a cabeça, não tinha nem travessia, botava a cabeça numa pedra e dormia. Quando acolhiam lá na mansão do caminho, tudo bem, senão eles dormiam com os seus discípulos ao relento. Então é esse exemplo que nós devemos seguir. Agora, uma outra coisa que a gente tem que colocar aqui é a diferença entre religião e religiosidade, ou entre religião e espiritualidade. Eu queria ler para vocês aqui, eu recebi há poucos dias algumas frases, não todas, porque senão tomaria muito tempo. Mas é muito interessante essa diferença aqui. Por exemplo, religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer. Querem ser guiados. Espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. Religião tem um conjunto de regras dogmáticas. Espiritualidade o convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Daqui a pouquinho eu vou ler mais algumas. Isso aí só para a gente refletir um pouquinho. Resumindo tudo o que você acabou de falar, a diferença de religião e religiosidade, então, poderíamos dizer que religião é a denominação da sua igreja. Tá? Sou católico, sou evangélico, sou espírita. E a religiosidade é o mesmo que da sua dedicação à sua igreja. Então, é a forma como você entende a Deus, né? Não, a igreja. Eu acho que a religiosidade é uma coisa íntima, né? Íntima, aquilo que, da é forma, a igreja que existe dentro do coração de cada um. Da forma que você se, digamos assim, se relaciona com Deus, né? Eu acho que seria mais ou menos dentro desse caminho aí. Agora tem que ver o seguinte também, o entendimento, afinal de contas, espiritismo é uma discussão antiga, viu, pessoal? Mesmo no nosso movimento espírita. O espiritismo é religião ou não é religião? Bom, antes deles falarem, segundo Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele é e não é. Do ponto de vista filosófico, ele disse um dia, é sim senhor uma religião. Por quê? Porque ele, desde a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Ora, então aí já mostra que toda a base doutrinária e todas as obras de Kardec voltavam-se para Deus, para a divindade. Então, por falar nas regras morais, na conduta, no bem, na necessidade do amor, da caridade e da espiritualização, é claro que o espiritismo é uma religião. Agora, o espiritismo não é uma religião nesse sentido de uma coisa com chefe, com hierarquia, dogmas, com cultos, com rituais e com dogmas. Não é isso? Não tenha dúvida. Voltando a falar, uma coisa muito pessoal minha. Mesmo com esses argumentos que o Wilson passou, conforme Kardec, dizendo que até é uma religião, a doutrina espírita, eu pessoalmente, se pergunta a minha religião, eu falo que eu não tenho religião, eu falo que eu tenho uma filosofia de vida. Porque para mim depende também se é religião ou deixa de ser religião, coisa pessoal minha. O importante é isso, é esse relacionamento que você tem com Deus, independentemente da tua crença religiosa. Mas para efeitos estatísticos também, para o IBGE, o espiritismo é religião. E é bom que seja assim, porque nós temos ideia do quanto nós somos, dimensionar. Sem dúvida, e também, claro, não esquecemos que é uma ciência, né? Assim. Aqui eu tenho mais algumas dessas frases, bem rapidinho, né? Olha só, a religião é causa de divisões, a espiritualidade é causa de união. A religião se alimenta do medo, a espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. E a última aqui que eu selecionei, a religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Prepara para a morte. Prepara para a morte. Quer dizer, na verdade o espiritismo prepara para a vida de encarnado e de desencarnado. Sem dúvida. Para a gente fechar, meus amigos, uma frase do Leon Denis.
O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro, ou será, né? Não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Qual é a diferença? A diferença é, acho que resume tudo que nós acabamos de falar, né, Wilson? Não tem dogmas, não tem preconceitos, enfim, depende unicamente de você. Tá? Você vai ter aquilo que você fizer, depende do teu merecimento, ninguém te cobra nada, o teu livre-arbítrio é quem decide. Resumindo, ou seja, ela não vai ser a única religião, mas ela vai ter todas as bases que as outras religiões vai poder encontrar nela, digamos assim, um fórum de verdade. As ideias, a tendência é que as ideias espíritas já estão ocorrendo isso, né? 70% da população brasileira acredita em reencarnação. A sobrevivência da alma, que é um princípio básico da doutrina espírita, também é quase 100%. Em Deus, todo mundo que é teísta acredita, deísta acredita. Né? Então, logo também a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados e a sistemática da necessidade do amor, da caridade, da fraternidade, estará presente em todas as religiões verdadeiramente. É isso que o Leon Denis queria dizer. Né? Então, acho que deu para ter uma pequena ideia aí da nossa visão a respeito das religiões de modo geral e a diferença com religiosidade e espiritualidade. Como os companheiros aqui deixaram, isso é o que é o mais importante, o que conta. Não importa se é protestante, católico, budista, islamita ou espírita. O que importa é o que vai dentro do coração, nossa conduta diária. Meus amigos, ficamos por aqui com o Tema Livre. Siga com o nosso programa que tem outras atrações aí. Até daqui a pouco. Olá, amigos. Estamos de volta agora com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço que está abaixo, com perguntas, sugestões. No quadro de hoje temos duas perguntas, vamos a elas. A primeira é a seguinte: até quando estamos condenados a reencarnar? Bom, amigos, a reencarnação é uma necessidade para a nossa evolução e não um castigo. Embora pareça ser um castigo divino de Deus, ela serve para nos aperfeiçoarmos moralmente, intelectualmente. Na medida que nós vamos reencarnando, nós vamos adquirindo conhecimento. Esse conhecimento vai ficando em nosso espírito e muitas vezes ele fica, digamos assim, adormecido nessas encarnações. Mas quando desencarnamos, ele volta à tona. Então, na medida que nós vamos reencarnando, nós vamos adquirindo esses conhecimentos, nós vamos evoluindo, nós vamos subindo um degrauzinho na escala evolutiva, até chegar o momento em que nós não precisamos mais reencarnar, certo? Então, não tem a quantidade certa de reencarnação. Esse tem que reencarnar 10, 20, 100, 1000 vezes. Não. É de acordo com a nossa evolução moral e espiritual, certo? Aí sim, quando chegarmos, digamos, a plenitude, né? Como Jesus, aí não precisamos mais
reencarnar, certo? Bom, vamos à pergunta seguinte. Ela diz o seguinte, é bem interessante essa pergunta, porque fala isso, pergunta-se assim: se assassinato é um crime aos olhos de Deus, o que podemos dizer sobre aqueles policiais ou soldados que cometem assassinato durante a execução do seu trabalho? Eles é perdoado? Bom, amigos, os Espíritos nos esclarecem que Deus é justo e bom. E Deus vê mais a intenção do que a causa em si. Primeiro, nós mesmos temos que nos perguntar: qual foi a intenção dele cometer esse crime? Ele era obrigado, era necessário, vamos dizer assim. Essa seria a primeira pergunta. Era necessário? Foi legítima defesa? Bom, os Espíritos também nos falam o seguinte, que nós temos que preservar a nossa integridade física. Essa é uma lei de Deus, uma lei divina, a lei da preservação. Então, é claro que o policial, no decorrer do seu dever, ele vai ter que preservar a sua vida. Mas, digamos, se ele comete esse assassinato, digamos assim, vamos analisar a questão, temos que analisar todas as questões em si, por que disso. Então, houve assassinato, mas era obrigatório? Ele tinha como não fazer isso? Os Espíritos dizem o seguinte: ele tem que se preservar, tá? Mas se ele puder preservar a sua vida e sem tirar do agressor, então é excelente. Mas, digamos, como às vezes acontece nas guerras, que o soldado ele é obrigado, digamos assim, a matar para não morrer, né? É claro que ele tem uma culpabilidade, certo? Mas aí é atenuada, porque ele estava, digamos, sob ordens, né? Então, tudo isso a gente temos que levar em conta. Então, Deus, ele não perdoa. O quê? Por que ele não perdoa? Porque, na verdade, Deus já traçou os limites. A gente sabemos, tudo que nós ultrapassar os limites de Deus, nós estamos incorrendo nos erros, certo, amigos? Então, se Deus já ultrapassou esse limite, nós ultrapassamos esse limite que Deus traçou para nós já estamos errando. Então, Deus ele não perdoa as nossas faltas em si, certo? Mas Ele vê, digamos assim, quais eram as nossas intenções. Agora, Ele assassinou a pessoa para sobreviver, agora não pode ter crueldade, né? Não pode ter, digamos assim, aqueles requintes de crueldade. Nada disso. É claro que é bem diferente digamos, de uma autodefesa, certo, meus amigos? Bom, por hoje é só. Não esqueçam de visitar nosso site, né? Também nossa fanpage no Facebook, né? ADPR Divulgadores. E também temos um canal no YouTube, que é Diálogo Espírita ADPR. Lá vocês vão encontrar todos os vídeos que já foi veiculado anteriormente. Certo, meus amigos? Até a próxima. Tchau. Prezados amigos, nosso quadro aqui, o Espiritismo e Você, procura sempre trazer algumas demonstrações, algumas evidências de que o Espiritismo, por tomar contato com todos os ramos de conhecimento, conforme Kardec já preconizava, realmente acaba influenciando a vida das pessoas, mesmo que não sejam espíritas e mesmo que a gente não acabe não percebendo isso muitas vezes. E a gente gostaria aqui ter essa conversinha ao pé do ouvido com vocês que nos assistem, vocês telespectadores, que para recorrer a um chavão, a gente diz o seguinte: vocês realmente são a razão do nosso trabalho. Um trabalho não remunerado, um trabalho voluntário, é bem verdade, mas como já diziam os espíritos, toda ocupação útil é um trabalho. E nós entendemos que tem alguma utilidade, algum proveito, pelo menos assim a gente espera. Então, vocês aí e nós aqui, a razão de nós estarmos aqui é vocês estarem aí nos assistindo. Senão não teria o porquê de nós estarmos aqui.
E nós, para deixar bem claro o que a gente quer aqui, a gente está preocupado com o seu bem-estar, com a sua felicidade, sem demagogia, porque nós não temos interesses outros. Nós, eu pessoalmente aqui, o Wilson, não tenho intenção de fazer carreira na televisão, não tenho preocupação de ficar famoso, não ganho dinheiro com isso, então, e nem estou querendo comprar um pedacinho do céu. Não estou querendo barganhar com Deus ao fazer esse tipo de trabalho. A gente faz porque gosta e faz pensando, como disse anteriormente, pensando em você tão somente. E ao contrário do que muita gente pensa, né, eu sei que tem gente que às vezes não gosta do que a gente diz, do que a gente faz. Tem gente que acha que a gente tem parte com o demo. Mas mesmo estes, a gente quer bem, a gente deseja o bem deles, porque afinal de contas, Deus é um só e é o Pai de todos nós somos irmãos. E nem todo mundo é obrigado a pensar igual. A gente respeita a maneira de pensar de todas as pessoas e espera, evidentemente, essa reciprocidade, se possível. Também, ao contrário do que muita gente pensa, né, todos seremos salvos. Não é uma questão de escolha. Deus, quando cria a alma das pessoas, ela não coloca uma marca da testa e diz, olha, seus pais são loiros, de olhos azuis, e você vai ter muito progresso e tal, então você vai ser salvo. Seus futuros pais são pequenos, de baixa estatura, você vai ser baixinho, meio feinho, você não vai ser salvo. Ora, Deus é criador de todos. Então Deus não discrimina ninguém. Essa história de dizer que uns já vêm determinados para serem salvos e outros não, ou que só a fé vai salvar, isso aí não é convincente do ponto de vista filosófico, quanto mais religioso. Então o que a gente tem aqui é que não existe, nós falamos no programa anterior aqui, almas perdidas, não existe ovelhas extraviadas. Para Deus, todas, sem exceção, são importantes. Também ninguém vai para o inferno, um lugar de labaredas eternas, de entes cornudos, né? Deus é bom, Deus e é superior a tudo. Deus não tem inimigos do mal e não tem rivais do bem. Deus é soberano em todo o universo. E é isso que nós temos que entender. Bom, o que o Espiritismo oferece? O Espiritismo oferece uma proposta de vida. Ninguém é obrigado a aceitar. Ouve-se, raciocina-se, pensa-se, e aí fica o nosso convite, pense, use essa faculdade de pensar, para ver aonde provavelmente as coisas são mais compatíveis com a verdade. Não a verdade absoluta, mas pelo menos uma verdade relativa. A gente não está preocupado com conversões, está bem com a sua religião? Fique com ela, mas desperte-se. Procure ver outras coisas, examinar outras coisas, outras ideias. Olhe em torno de você o que as coisas acontecem, quais as explicações que são oferecidas para determinados tipos de problema, né? E as virtudes e as metas que nos orientam, né? As virtudes são metas que a gente persegue na intenção de ter para nós mesmos e de compartilhar com os nossos companheiros de jornada. Então, como nós falamos há pouco no tema livre, não importa os rótulos. O rótulo religioso é o que menos importa. Importa o que está na nossa consciência, importa o que está no nosso coração, aquilo que sai de nós, não o que vem de fora. Isso, essa mensagem que nós trazemos, a nossa conduta diária, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir é que conta. E a gente, para finalizar, a gente lembra o seguinte: Jesus dizia que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Se nós realmente somos cristãos, e até aqueles que não são cristãos, porque nem todos o são, mas o amor que deve prevalecer, o amor deve ser a união de todas as pessoas, de todas as criaturas. Então, meu amigo, muito obrigado pelo teu prestigiamento, pela tua atenção no decorrer de todos os nossos programas de Diálogo Espírita. Esperamos sempre poder fazer o melhor, com carinho, com respeito, com o desejo de esclarecer, de consolar, de iluminar. Isso para nós traz uma grande satisfação saber que você está aí e por isso nós continuaremos por aqui. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.